Sistema nervoso. O corpo humano é comandado por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, sistema hormonal. O sistema nervoso é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico, formado pelos nervos que conduzem a corrente nervosa até os órgãos. O encéfalo e a medula espinhal se relacionam com os órgãos, enviando comandos a eles na forma de impulsos elétricos, que são transmitidos pelos nervos. Os órgãos, por sua vez, usam os nervos para enviar ao encéfalo as sensações. Elas são chamadas de estímulos. Os nervos são formados por células especiais chamadas neurônios. Os neurônios que partem do encéfalo, chamados de nervos cranianos, se partem no espiral, chamados de nervos retidianos ou nervos espinhais. Neurônios. Os neurônios são células que têm a função de levar até os órgãos as ordens do encéfalo e até o encéfalo os estímulos captados pelos órgãos. Ele é formado basicamente por três partes: os dendritos, o corpo celular e o axônio, ou fibra nervosa. Os dendritos são muitos e têm a função de conduzir os impulsos até o corpo celular. O axônio, por sua vez, é uma única terminação bastante longa e transmite para as outras partes do corpo celular as mensagens geradas pelo núcleo. Os axônios apresentam um revestimento externo lipídico, da forma de uma bainha de mielina, que funciona como uma capa isolante, como um fio elétrico. Separando ou isolando certas células especiais ao longo do axônio, dependendo do número de dendritos presentes em um neurônio, ele se classifica em sentido. Ele se classifica em neurônio mono ou unipolar. Não apresenta dendritos ou apenas axônio. É o tipo de neurônio encontrado nos órgãos de sentido. Neurônio bipolar. Apresenta um axônio e um dendrito. Também é encontrado nos órgãos de sentido. Neurônio pseudomolar. Conta com um axônio e um dendrito, que se unem perto do corpo celular. Neurônio multipolar, predominante no sistema nervoso central, apresenta um axônio e muitos dendritos. Impulso nervoso. O neurônio polarizado, ou seja, há uma membrana carregada positivamente do lado de fora e uma membrana carregada negativamente do lado de dentro. A polarização é causada pela diferença de concentração de íons de sódio em Na positivo e potássio, que é positivo, dentro e fora da célula. Essa diferença estável é mantida às custas das reservas de ATP, usadas pela célula para armazenar energia, pois o sódio é forçado a sair da célula enquanto o potássio é forçado a entrar. Quando o neurônio é estimulado, esta estabilidade termina e acontece o efeito chamado de despolarização, no qual o sódio, Na positivo, que estava em maior quantidade do lado de fora da célula, passa para o lado de dentro, fazendo com que o potássio K+, saia invertendo assim a polarização da área afetada. Esse efeito, que aos poucos faz despolarização da membrana, que se propaga ao longo da célula na forma de um impulso nervoso. O impulso nervoso se propaga em apenas uma direção. Ele caminha dos dendritos para o corpo celular e deixa para o axônio. Ao chegar à extremidade do axônio, o impulso é transmitido para o próximo neurônio, ou por um processo chamado sinapse. Gente, me desculpe, pois meu nariz está entupido, acho que estou um pouquinho enfiado. Sinapse. A sinapse é a comunicação entre o axônio e o neurônio, e o dendrito de outro, ou a membrana de uma célula. O axônio, o dendrito ou a membrana estão separados por uma minúscula fenda de aproximadamente 20 nanômetros. A mensagem de um axônio para um dendrito ou uma membrana celular é transmitida por substâncias chamadas neurotransmissores. Estes são liberados pelos axônios
recebidos pelos dendritos ou pelas membranas. A membrana pela qual são liberados os transmissores se chama membrana pré-sináptica, e a membrana que recebe os neurotransmissores se chama membrana pós-sináptica. Os neurotransmissores mais conhecidos são as acetilcolina e a noradrenalina, mas existem outros como a endorfina e a dopamina. Encéfalo, localizado dentro do crânio, ele é formado pelo cérebro e o cerebelo. E a protuberância é o bulbo raquidiano, juntamente com a medula espinhal, forma o sistema nervoso central. Cérebro. O cérebro é considerado o centro do sistema nervoso mais importante de todo o sistema nervoso. Uma vez que controla sensibilidade, consciente, mobilidade e inteligência, ele é dividido em dois hemisférios simétricos, o direito e o esquerdo. Além disso, apresenta uma série de reentrâncias e saliências chamadas circunvoluções cerebrais, no que se refere à constituição. O cérebro é composto por duas substâncias: a massa cinzenta, também chamada de córtex cerebral, que forma a parte externa do órgão, e a massa branca, que forma a área mais interna do cérebro. Cerebelo. Assim como o cérebro, o cerebelo é formado por uma camada externa de cor acinzentada e outra de cor branca. Ele é o responsável pela coordenação dos movimentos comandados pelo cérebro e pelo equilíbrio do corpo, uma vez que está ligado aos canais semicondutores do ouvido interno. Um sulco digital divide o cérebro em dois lombos laterais. Protuberância, também chamada de ponte, ela está localizada logo abaixo do cérebro. Como o próprio nome indica, sua função é levar ao cérebro os impulsos nervosos enviados pelo corpo. Além disso, está relacionada aos reflexos e às emoções. Bulbo. Posicionado na base do crânio, o bulbo controla as atividades essenciais para a vida, como os batimentos do coração e respiração. Além disso, é responsável por alguns atos de reflexo, como a deglutinação ou o piscar dos olhos. Medula espinhal. A medula espinhal é uma espécie de cordão localizado dentro da coluna vertebral. Ela se estende desde a primeira vértebra cervical até a segunda vértebra lombar. Ela é responsável pelos atos involuntários, pela condução dos impulsos nervosos, já que dela partem pares de nervos e se ramificam, conectando a medula com mais variadas partes do corpo. Através dessa rede de nervos, a medula transmite as mensagens do cérebro às mais variadas partes do corpo, evita eles os estímulos captados pelo corpo. Meninges. As meninges são três membranas que envolvem tanto o cérebro quanto a medula, impedindo seu contato com os olhos, que os protegem. O crânio, no caso do cérebro, e a coluna vertebral, no caso da medula, elas são classificadas assim: dura mater é a membrana que fica em contato com os ossos; pia mater envolve os órgãos; aracnoide, membrana intermediária localizada entre a dura mater e a pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide há um líquido chamado cefalorraquidiano, que protege os órgãos do sistema nervoso central de choques mecânicos.